Boa noite. Declaro aberta a 165ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente, com a palavra vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Boa noite, vereador Suelene. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador. Boa noite, público presente. É muito bom tê-los com a gente. É uma satisfação muito grande. Quanto mais gente estiver participando e acompanhando a reunião, a gente se sente mais confiante naquilo que a gente faz, certeiro naquilo que a gente vota aqui. Muito bom tê-los com a gente. Boa noite para quem nos acompanha pelas redes sociais e uma boa noite a todos os funcionários da casa, que são imprescindíveis e fazem um trabalho maravilhoso, dando suporte para a gente aqui. Tenho que agradecer muito. Bom, ontem tivemos eleições. Quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus, que deu saúde, deu tranquilidade, para todos aí exercer seu direito de cidadania, seu direito e dever de cidadão de escolher seus representantes, escolher o seu administrador. Quero fazer também, agradecer e parabenizar todo o povo brandbandense. Mais uma vez, deu a todos nós uma lição de cidadania, civilidade, de ordem, de respeito. É admirável como que a nossa população é pacífica, como tudo transcorre nas eleições. Haja visto a cidade vizinha, que horror. Então, tem que ter esse elogio a todos os brandbandenses. Quero também agradecer e parabenizar todos os candidatos, em especial meu companheiro Leandro aqui, que é um brilhante político, um amigo de confiança, toda a minha equipe. E faço esse agradecimento e parabenizo todos os candidatos que se propuseram a fazer essa eleição, essa campanha política, porque eles dão um exemplo de civilidade, um exemplo de cidadania, um exemplo de responsabilidade coletiva. Nós temos que ter em mente que se não tivesse os candidatos, não teria eleição. Se não tivesse eleição, não teria os políticos. Se não tivéssemos os políticos, não teríamos a democracia. Assim seria uma ditadura. E quem não sabe o que é uma ditadura, procura saber nos países onde é regido, é dominado, é governado por um ditador. Então temos que agradecer a Deus por nascer uma democracia e o povo ter o direito de escolher os seus governantes. A gente acredita que o voto é individual, mas o objetivo é coletivo. A gente percebe que nem todos o fazem. Muitos usam o seu voto individual para ter objetivos, ter finalidades próprias. Às vezes, uma ajuda financeira, um favor que foi feito no passado, ou um favor que vai fazer para frente. Seja como for, as pessoas usam o voto buscando alguma coisa. Eu fiquei muito satisfeito de participar dessa eleição, fui muito bem acolhido em todas as casas, agradeço a todos que nos acolheram, não fui maltratado em lugar algum, fui em todos os bairros na cidade, conversei abertamente, não tem um inimigo aqui, tem adversário político, mas não tem um inimigo. Então, todos os lugares que eu fui muito bem recebido, agradeço e quero dizer que eu esperava ter um pouco mais de apoio, não tive, mas aceito e agradeço da mesma forma. Eu acredito que se as pessoas que votaram para pagar um favor, ou para esperando um favor prometido, ou um benefício, então eu fui o que menos fez favores, o que menos prometeu, o que menos benefício deu. Acredito eu que se as pessoas votaram para ter um administrador honrado, sincero, honesto,
produtivo, eficiente, eu fui julgado o terceiro pior. E isso não me faz menor. Isso me faz um concorrente da mesma forma, né? Eu já tive experiência política na prefeitura, tive aqui, muito satisfeito, muito honrado, com muito prazer. Gosto de política, quero continuar na política, a política me faz bem. Talvez não saia mais candidato. Nessa não ia ser candidato nessa oportunidade, é muito adverso. Motivos familiares, profissionais, então não tinha essa pretensão. Mas muitos pedidos para compor a equipe e trazer mais uma oportunidade, mais uma opção à população. E confesso a todos que, na última hora, resolvi ser candidato devido a tantos pedidos, mas também porque eu não acredito na administração do atual vice-prefeito que foi eleito. Tem meus motivos, não sou o dono da verdade, quem me contestar eu respeito. A gente tem que aprender na vida que se a gente não respeitar as ideias dos outros, a gente não é respeitado. Então, respeito a opinião de todo mundo. Então, o motivo maior com que fez que eu saísse foi esse. Amo a minha cidade, acho que é o lugar melhor do mundo. E eu tive, antes de ser candidato, dar uma volta na cidade vizinha. Fui em Bom Repouso, fui em Munhoz, fui em Senador, fui em Confidente, passa sempre, mas dei uma entrada, andei, conversei com o pessoal lá. Eu digo que, na minha concepção, Bueno Brandão está com a cidade com o menor fluxo financeiro da região. As cidades estão prosperando, progredindo, a nossa está regredindo. Isso é muito sério. Então, o novo administrador tem que ter uma parceria muito aberta com a população, trazer a população para com ele, dos seus projetos, para que unidos tenha aí tem que dar um up aí, dar um start todos os segmentos aí, na cultura, no turismo, na agricultura, comércio, na construção civil. Se não ocorrer, eu temo que em 2030 nós não tenhamos 10 mil pessoas aqui em Bueno Brandão. Nós estamos assistindo os mais velhos indo embora, que é a ordem natural de Deus em todos os lugares, e os mais novos, na maioria dos novos, estão indo embora. O aluguel é muito caro, não tem emprego, quando o emprego é um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo. Não condiz, não fecha as contas. Então, tem muitos amigos, meus filhos aí têm amigos, a maioria dos colegas dele foram embora, buscar melhorias nas cidades, outras cidades, Então, nós temos que criar meios para que os jovens fiquem aqui e mantenham a população de Bueno ou cresça. Porque se não tiver 10 mil pessoas, cai o FPM, cai o número de processos no fórum, existe uma demanda contínua de Munhoz de tirar a comarca daqui, então pode termos um regresso muito grande. Essa é a minha preocupação. Mas seja como for, eu parabenizo a todos, os eleitos, parabenizo aqui o Bug, parabenizo o Nino, que nos está presente, o Joaquim, na candidatura. Então, desejo a todos aí prosperidade, um sucesso melhor. Desejo que vocês façam, que todas as minhas palavras aqui sejam contrárias, que tudo que eu falei que não aconteça. Eu espero do meu coração. Temo por isso, por isso que eu serei candidato. Mas nós somos livres das escolhas e prisioneiros das consequências. Lembro vocês que em 2008 tivemos eleições em toda a cidade. Vou dar um exemplo. Tivemos eleições em Poço Fundo, tivemos eleições em Bueno Brandão, tivemos eleições em Munhoz. E eu pergunto, por que Poço Fundo tem centro cirúrgico? Porque desde 2008 até hoje nenhum prefeito fechou. Por que Munhoz tem matadouro? Porque desde 2008 até hoje nenhum prefeito fechou. E por que Bueno Brandão não tem? Se tinha, porque o prefeito fechou e esse não volta mais. O prefeito nosso prometeu centro cirúrgico a vida toda, 1000 vezes prometendo. Até agora não temos centro cirúrgico. Aí eu pergunto, vocês acham que o prefeito não correu atrás, não fez de tudo para pôr esse centro cirúrgico para funcionar? Sendo a promessa dele, a primeira promessa de campanha? Por que não pôs? A dificuldade é muito grande, o custo é muito alto. É possível sim, mas é muito difícil. E está aí, o outro prefeito, é o desafio dele. Joaquim? Verdade. Está aí, eu vou parabenizar vocês, eu vim aqui, como cidadão ano que vem, pedir a palavra e parabenizar. Nós temos centro cirúrgico de volta aqui, maravilha, parabéns aí ao prefeito, que vitória grande para a população. Então, eu acho que é por aí, Então, as escolhas nossas são livres e as consequências são obrigatórias, não tem por onde correr. Quero dizer a vocês que eu tenho um sitinho pequeno, bem arrumadinho, todos que vão lá acham muito bonito, não tem um papel de bala, não tem um toquinho de cigarro, não tem uma tábua quebrada, é simples.
Mas eu tenho comigo o propósito de fazer um sítio modelo. Vou fazer mais uma casa, já comprei um tratorzinho financiado, fazer uma usina fotovoltaica, vou plantar mais 10 mil pés de café, vou colocar irrigação pelo menos na metade, nos 20 mil que eu já tenho. Vou arrumar bem coisa, vai ficar simples. Mas vou filmar meu sítio hoje, agora, nesses dias, pelo drone, e daqui 4 anos vou filmar e trazer para vocês. Aí vocês vão falar, por quê? Porque daí eu vou falar, eu queria que a minha prefeitura tivesse desse jeito. E tomara que esteja. Vou torcer para que esteja, brilhando. Né? Porque onde eu ponho a mão, as coisas brilham, as coisas andam. Sem falsa modéstia. Com toda humildade, mas eu pego o boi a unha, jogo no chão e amarro os 4 pés. Eu não pego de brincadeira. Né? Então sempre fui assim, e com a maior cordialidade, com a maior gentileza, com a maior simplicidade, mas é o meu jeito de ser. Então, agradeço a todos os votos que tive, agradeço a todos que torceram por mim, né? Agradeço a Deus por dar essa oportunidade de nós escolher os nossos candidatos, foram eleitos pelo povo, o povo é soberano, parabéns a todos os eleitos, né? E que Deus abençoe a todos nós e conseguimos vencer essa luta aí. Tudo que eu falei aqui é do meu coração, né? E espero que o Joaquim, que é um amigo conhecido aqui de longa data, uma pessoa que eu admiro, um político, né, esplêndido, que eu respeito e admiro muito, conduza o trabalho aí para que nós tenhamos aí um Brandão melhor. Né? É o meu pedido, o meu desejo. Mas, com esse eu não acredito. Né? A minha concepção, né? O prefeito eleito, eu não acredito na administração dele, por isso eu sou candidato. O Joaquim, eu acredito que tem um potencial muito grande. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos aí. Senhor presidente, só para complementar, a última frase que eu falei muito, e vou falar para que todos ouçam e guardem. A amizade é muito mais importante que a política. Sempre falei e provo isso. A política passa, a amizade fica. Todos que votaram em mim são meus amigos, têm meu respeito. Quem não votou em mim é meu amigo, tem meu respeito da mesma forma. E quem não votou em mim, trabalhou contra mim, se precisar de uma ajuda minha, eu estou pronto para atender. Falo e provo a hora que vocês quiserem. Né? Então, eu acho que tem que prevalecer isso aí. O respeito, a amizade e a política vem depois. Ontem teve eleição, acabou a política, agora a vida que segue. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Marcos, te passo a palavra agora, que a gente não... Na sequência? Senhor presidente, por gentileza. Aproveita agora, faz favor. Aí a gente já vai numa matéria só. Senhor presidente, obrigado do espaço. Boa noite também a todos os vereadores, os quais cumprimento em nome do senhor presidente, público presente, quem nos acompanha à distância, também o boa noite. E aqui eu faço aqui uma reclamação formal da não presença do senhor Aristeu Brolese Filho, vereador. Ele está aqui com um laudo médico de afastamento por 30 dias, mas ontem ficou o dia inteiro durante a eleição na rua, acompanhou o tempo todo na rua e hoje, inclusive, teve entrevista na Rádio de Cro. Então, se ele teve entrevista na Rádio de Cro, ele poderia muito bem estar aqui também, na presença da Câmara Municipal. Então, se ele tem condições de ficar fazendo campanha eleitoral e ficar aqui dando entrevista, ele pode estar aqui dentro da reunião da Câmara também. Isso é uma falta de respeito com o povo, com o dinheiro público. E não é nada de dor de cotovelo. Isso é a realidade, é a legalidade do que tem que ser tratado. Se a gente quer dar exemplo, quer que tenha lá do meio e lá de cima como exemplo, aqui embaixo a gente tem que dar exemplo também. E eu quero parabenizar a toda a população pelo pleito de ontem, muito ordeiro, muito educado, pouquíssima sujeira nas ruas. Infelizmente, ainda hoje de manhã, encontramos algum material jogado no chão, mas, no todo, teve muito bom. Tenho que agradecer também a todos os parceiros da campanha. Sinto-me muito honrado pelos 1.337 votos. Quero agradecer aqui ao vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito Renato Santana, por todo o tempo, e os demais apoiadores. Peço desculpas, que não foi minha responsabilidade, mas dentro do processo tiveram percalços. E aqui eu já deixo claro que não tinha o conhecimento e nem dei o consentimento para fazê-lo. Mas isso eu vou vir a público depois, estou esperando outros passos a se resolverem primeiro, para depois vir e colocar tudo a público.
Poderia ter feito dentro do processo eleitoral. Mas, como eu não sou o responsável, eu não tinha obrigação de explicar o que aconteceu. Mas depois do pleito eu posso falar. Né? Também poderia ter utilizado entidades para fazer campanha eleitoral. Por exemplo, emenda parlamentar que foi destinada para o ano que vem, igual, por exemplo, eu e o Zé Vils fizemos, para que a PAI possa continuar, ou melhor, iniciar o ano de 2025 não no vermelho. E nós dois enviamos 100 mil reais para lá, certo? E falei para os responsáveis que no início do ano cobre a administração, e foi muito claro, independente de quem esteja, cobre para que esse dinheiro já seja pago no início do ano. Poderia ter utilizado isso dentro da campanha eleitoral, e não fiz. Pegar um gancho aqui nas palavras do senhor vereador Danilo. Pois bem, fui dentro do período eleitoral, fui no hospital de Bueno Brandão, para saber da realidade, uma dívida aproximada de 30 mil reais por mês. Falta ambulância para fazer a cobertura da área rural, pois eles têm 2 ambulâncias, e quando uma sai para a área rural, fica somente uma para a área urbana. E aí, quando sai, fica sem nenhuma. Então, seria o ideal mais uma ambulância para fazer a área rural, poderia ser até uma ambulância mais simples, e 2 ficam disponíveis para a área urbana e viagens emergenciais. Teve um empréstimo de 400 mil reais recente para poder cobrir o buraco, o rombo do hospital. Estão pagando juros sobre isso. Então, esses são desafios. Fui conhecer a realidade a fundo. Falei da questão da transparência dos dados do hospital que a população nos cobra. Isso eu deixei muito claro também para o atual provedor. Centro cirúrgico. É impossível funcionar todo santo dia, mas pode funcionar pelo menos 2 vezes por mês. Uma vez a cada 15 dias para fazer as cirurgias que podem ser marcadas. Não as emergenciais, infelizmente, mas as eletivas podem. Fui até Ouro Fino fazer a visita no hospital de Ouro Fino. Não entendo porque Bueno Brandão não usufrui da estrutura do hospital de Ouro Fino. Como evoluiu aquilo? Eu passei lá por 2019. Hoje a gente desloca a nossa população até Poço Fundo, por exemplo. Convênios, poderia fazer os 2 convênios com a Prefeitura de Ouro Fino, tanto nas eletivas, quanto nas emergenciais. Não sei o porquê, nós temos 30 quilômetros, o asfalto totalmente recuperado agora para levar a população até Ouro Fino. Ah, mas é mais caro que Poço Fundo. Não tem problema nenhum. Não tem dinheiro que pague o sofrimento do povo. Leva ali e paga mais caro. Acabou. O povo paga imposto é para ter a sua vida com melhoria de qualidade. É isso que tem que ser feito. Dessa forma. Então fica a dica para quem chega daqui a pouco, que até agora isso não foi feito. Eu também não usei isso dentro da campanha eleitoral, até porque as visitas foram dentro dos 2 prédios públicos, e eu não faço isso, não pode ser feito, a legislação não me permite fazer isso. Todos sabem do jeito que eu sou. Eu cumpro a legislação à risca. Não teve uma denúncia da nossa parte na Justiça Eleitoral dentro da nossa campanha. Usei isso desde o começo com o grupo. Não vamos fazer política suja. Eu sempre digo, a história dos fatos você distorce, os fatos não. É isso que tem acontecido. Né? Ontem, por exemplo, uma vergonha que estava acontecendo ontem, dentro do ginásio do grupo, funcionários contratados da prefeitura como fiscais, e as pessoas que não sabiam onde votar, eles ficavam com a lista no bolso e abordavam as pessoas e levavam no pé do ouvido até a sessão. Quando eu percebi, demorei um pouco para perceber, coloquei o grupo que nós estávamos lá de fiscais, legalmente instituído na Justiça Eleitoral para fiscalizar, e comecei a abordar da mesma forma, sem pedir o voto, mas também evitando que o grupo atual da administração fizesse. Inclusive servidora do Estado, com a lista dentro da cozinha, e pegava e abordava e levava. Isso é uma vergonha. Tentando me filmar, falei até para o servidor da prefeitura, contratado, pode filmar, pegou certinho, depois você me passa o áudio, eu vou publicar para os grupos, não tem problema nenhum. Mandaram a polícia me intimidar. O policial chegou, o tenente chegou, falou, o senhor tem prova que está falando? Não, então o senhor deixa eu ficar quieto aqui.
Depois mandou uma oficial da Justiça Eleitoral me intimidar, na forma de intimidação, sendo que o prefeito Silvio Félix, os vereadores, advogado da campanha, tudo no corredor fazendo, e ninguém falou nada. Quando eu estava afastado, inclusive, com 2, 3 do meu lado, foram lá tentar me intimidar. Comigo não. Todo mundo, só não enxerga quem não quer. Onde se viu a prefeitura com 510 servidores, usando servidores contratados para ser fiscal. Da minha parte, nós usamos servidor de prefeitura para ser fiscal. Eu perco a eleição, mas jogo limpo. Só não enxerga quem não quer. Não adianta, pode fazer careta, pode fazer cara feia, do jeito que quiser. Estou pouco me preocupando. Essa é a realidade. É vergonhoso. É errado também a Justiça Eleitoral não ter determinado o fechamento ali ontem em frente. Eu pedi para a polícia fechar, porque estava perigoso, vários eleitores, principalmente na parte da manhã, vários eleitores transitando, e os veículos transitando pelo meio dos eleitores. E aí mais, usaram isso ali para ficar abordando os eleitores dentro dos carros. Daí parava o trânsito para trás, aí aglomerava. Então a Justiça Eleitoral também errou nesse sentido. Tinha que ter fechado o trânsito, permitido que os veículos descessem na contramão pela educadora, porque não pela capitão Eduardo Carneiro e pela prefeito Domingo de Franco, como já é comum. É outro erro também. Graças a Deus ninguém teve um dano humano, graças a Deus. Mas o risco ocorreu e foi muito. Então, são erros que a gente percebe que para uma próxima não deve ocorrer. Devem ocorrer. Então, agradeço mais uma vez a todo o grupo que esteve junto, jogando limpo, fazendo uma campanha transparente, sem ataques. Peço desculpas pelo que intercorreu durante o processo e repito, e vou encerrar de novo. Não dei consentimento e não tinha conhecimento. Dentro das nossas reuniões saíram o assunto, eu falei que eu não queria. E mesmo assim fizeram. Então, a responsabilidade de tudo que aconteceu não foi minha. E nem foi do Renato Santana, o nosso candidato a vice. Fizeram por conta própria e deu no que deu. Ficou feio, a verdade foi essa. Mas não é minha responsabilidade. Obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 053/2024. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a concessão de subvenção social que destinam-se a auxiliar entidades sem fins lucrativos. Projeto de Lei 053, de 30 de setembro de 2024. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições a entidades que especifica e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2025 do município, às entidades que especifica. Nome da instituição, operações especiais, cada uma é classificada por um número que vai de 4 até 47, finalidade da instituição, espécie de transferência e valor máximo da transferência. Recanto Santa Luzia, assistência social aos idosos do Recanto, R$33 mil. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Bueno Brandão, assistência social às crianças e adolescentes, no valor de R$159.173,01. Associação Bueno Brandense de Proteção à Criança, assistência social a crianças e adolescentes, no valor de R$120 mil. Escolas de samba, promoção à cultura, no valor de R$13 mil. Associação Minas Taekwondo,
assistência prática de esportes para crianças e adolescentes, no valor de R$ 9.600. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, subvenção social, assistência médica à população, no valor de R$ 2.575.519,37. Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa, subvenção social no valor de R$ 33.000, terapia complementar. Arca de Noé, associação, representante de crimes contra os animais, no valor de R$ 10.000. CNM, Confederação Nacional dos Municípios, no valor de R$ 12.600. AMESP, Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí. Rateio, no valor de R$ 57.462,48. AMM, Associação Mineira de Municípios, contribuição no valor de R$ 12.600. Associação Circuito Turístico Serras Verdes Sul de Minas, no valor de R$ 23.000. E assistência ao desenvolvimento do turismo, indústria e comércio. Emater, contribuição no valor de R$ 114.229,50. Hospital Pio XII de Barretos, assistência médica à população, no valor de R$ 62.985,69. Hospital Gimirim de Poço Fundo, assistência médica, cirurgias eletivas de pequena e média complexidade à população, no valor de R$ 132.000. CISUL, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, contempla a saúde da macro-região do sul de Minas, e também é rateio, no valor de R$ 56.922,72. CISAMESP, Consórcio Intermunicipal de Saúde, no valor de R$ 238.947. ARISMIG, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, é a Agência Reguladora Intermunicipal. Contribuição, no valor de R$ 12.111,21. FADEMA, Programa de Ecoterapia, auxilia na reabilitação das pessoas com necessidades especiais e transtornos de desenvolvimento a ser realizado na IPSUL de Minas, Campos Inconfidentes, no valor de R$ 39.108. ROPTEC, repasse para a realização de programas de tecnologia, no valor de R$ 220.000. Conselho Municipal de Segurança Pública, o CONCEP, repasse para ações de segurança pública, no valor de R$ 104.168,84. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEPED, repasse para as ações do Conselho, no valor de R$ 5.000. Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, repasse para ações do Conselho, no valor de R$ 6.100. Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas, CIMESM, repasse para ações do Conselho, no valor de R$ 63.600. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias a critério da administração municipal serão concedidos os benefícios dessa lei. Artigo 3º. As parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil deverão observar, em sendo o caso, os ditames da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e respectiva regulamentação no âmbito da administração pública do município de Bueno Brandão. Artigo 4º. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidade de serviço efetivamente necessários, prestados ou postos à disposição do público, obedecendo os padrões mínimos de eficiência. Artigo 5º. As transferências de recursos do município consignadas na Lei Orçamentária Anual para as entidades públicas e privadas, a qualquer título, serão realizadas mediante convênio, ajuste, termo de colaboração, termo de fomento ou outros instrumentos congêneres, na forma de sua legislação vigente. Artigo 6º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada à existência de disponibilidade de caixa. Artigo 7º.
aplica-se naquilo que couber a concessão de subvenções sociais e contribuições às disposições da Lei 14.133 de 2021. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2024, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei o escopo de autorizar o Executivo Municipal a conceder subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica, a fim de atender às necessidades das referidas entidades. Necessário dizer que as subvenções sociais, ora anotadas, destinam-se a cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas, como é o caso das instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, que não tenham finalidade lucrativa, amoldando-se a norma contida no artigo 12 da Lei nº 4.320, de 64. Neste ponto, as transferências dos recursos às referidas entidades serão acompanhadas pelo Executivo Municipal, mediante mecanismo de fiscalização e prestação de contas, tais como os contidos na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, como medida de resguardo da boa aplicação dos recursos. Pois com imensa honra que remeto a presente proposição aos cuidados dessa Igreja Casa de Leis, para que dela conheça e, afinal, aprove-na como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2024, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 053/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Bom, já falei em outras ocasiões, né, em todas as vezes que votamos esse projeto que é imprescindível, né, de autorizar o município a conceder subvenções sociais e contribuições. Então, o que eu tenho a dizer a todos que nos assistem é que aqui está a prova da dimensão, do tamanho, da dimensão, da amplitude de uma prefeitura numa cidade. A responsabilidade de eleger o seu administrador, tanta coisa que a prefeitura faz, tanta importância tem a prefeitura. Então, antes de mais nada, agradecer e parabenizar o senhor prefeito por ter esse carinho com todas as instituições, todos, né, os segmentos aqui. Mas fazer algumas ponderações. Aqui fala Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus. 2.570.000 e alguma coisa. 575. Há um tempo atrás eu fiz uma indicação pedindo, como o vereador Antônio Marcos o fez, mas fiz anteriormente, uma visita no hospital, sempre faço, e lá constatei por várias vezes, inclusive com meu pai, uma certa demora no atendimento no pronto-socorro. Não culpo os médicos, porque os médicos têm o seu tempo de trabalho e cada paciente tem um histórico para ser analisado, mas a demanda é muito alta. Então, talvez seria a solução de colocar mais um médico no pronto-socorro, pelo menos das 7 da manhã às 7 da noite, para tentar amenizar esse problema. Uma sugestão, uma indicação, uma ideia. Aí recebemos, né, uma resposta muito pouco esclarecedora e até meia ofensiva, dizendo que já passava 4 milhões e tanto lá, e aqui 2 milhões. O que acontece? Hoje temos gestão plena. O que é isso? O hospital recebe dinheiro da prefeitura, do estado e do governo. Agora não, o governo passa tudo para a prefeitura, né? E a prefeitura repassa para o hospital. Isso para a prefeitura não é bom. Porque se o estado estagnar o seu repasse, ou diminuir, quem sabe, quem tem que suprir é a prefeitura, porque a vida está aqui na cidade, o povo vai reclamar para o prefeito. Mas é o que instituíram, então está aí. Então, na verdade, não eram os 4 milhões que passavam na resposta que me deu, quando eu pedi para ter mais um médico lá. Né? Nem que fosse até para tentar um experimento. Não fizeram o experimento de terceirização da mão de obra aí, foi um fiasco, e voltou atrás? E daí? Poderia experimentar por mais, talvez solucionava esse problema, para as pessoas que chegassem no hospital, no pronto-socorro, fosse atendida mais rápida. E tive uma resposta muito pouco produtiva. Quero também aqui comentar o Hospital Pio 12 de Barretos.
62.985. Pela importância, pela complexidade dessa doença, desses problemas, e o tanto que esse hospital nos ajuda, com certeza o valor poderia e deveria ser bem maior. Tem que ter um olhar maior para isso. Se mandasse 1 milhão, não ia resolver nada, porque lá é muito, né, é coisa de primeiro mundo, é de milhões, bilhões que gira lá. E 62 é um valor, mas poderia ser maior, considerando o tanto que nos ajuda a nossa cidade, o tanto que acolhe as pessoas aqui, né? Fazendo até uma menção de agradecimento ao que encarrega em trabalhar com a gente aí, que foi eleito. Também vou falar aqui sobre o Hospital Giminim de Poço Fundo. É um hospital menor que o nosso. O nosso é muito maior, muito mais capacitado que esse hospital. Talvez poderia, né, numa hipótese, o povo de Poço Fundo está vindo fazer cirurgias no nosso centro cirúrgico. Não, nós estamos indo lá, né? Ironia do destino, né? Que coisa engraçada isso. E também, entre tantos aqui, fazer aqui uma menção, fazer um agradecimento e dar os parabéns ao Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP, a pessoa do Roberto aqui, que brilhantemente, né, fez um trabalho maravilhoso em parceria com vários políticos aí. E, graças a Deus, a segurança de Brandão hoje é outra. Né? Parabéns, né? É uma grandeza o seu trabalho, é uma alegria saber que tem pessoas voluntárias que cuidam da nossa segurança e fazem um trabalho com tanta dedicação, com tanto primor. Parabéns. Hein? E aqui está, né, outros aqui, que não vou citar todos, mas está aqui o registro da complexidade, da amplitude, da importância de uma prefeitura numa cidade, o tanto que ela pode agir, o tanto que ela pode melhorar a vida de todos nós. Então, fica aí minhas considerações. Muito obrigado. Vereador, Vossa Excelência, só permite para mim um pequeno adendo, só para mim falar o valor, que eu não falei o valor. Pode sim, com certeza. Obrigado, vereador Danilo. Só lembrando aqui que, ao finalizar o repasse total para as entidades, eu não mencionei o valor total de repasse. Né? Isso, o total é R$ 4.114.127,82. Isso é o montante que é repassado para todas as entidades aqui lidas. Muito obrigado, vereador. Isso, para o ano que vem, para 2025. Mais alguém? Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer uma inversão de valores nas palavras do vereador Danilo. Ele, não que os valores das suas palavras sejam, só vou fazer uma inversão. Né? Claro, a importância de uma prefeitura com relação às entidades. Mas nós devemos olhar também, eu sempre comento quando os assuntos saem, o contrário. Imagine o que fosse da prefeitura sem essas entidades. Você imagine, por exemplo, se fosse para a prefeitura cuidar sozinha dos idosos do Recanto Brasileiro. Porque é obrigação do Estado, no caso do Estado, na sua forma geral, dos 3 entes, das 3 esferas, cuidar das pessoas com deficiência, cuidar das pessoas idosas. Imagine só como que o município seria para, por exemplo, cuidar de todas dessas pessoas se não fossem essas entidades. Imagine o que seria do município se não fosse a PAI, uma casa da criança, um Recanto Santa Luzia. Que caos que seria esse município? Então, não faz mais que a obrigação de ajudar. Aliás, ainda falta. A verdade é essa. E aqui tem uma coisa interessante que nós devemos olhar, que é a tal da Hope-Tech. A Hope-Tech começou com 30 alunos no curso técnico. Hoje está com 15. E olha que pode ter caído. O último número que eu fiquei sabendo, 15. E tem dia que vai na aula, que vão, melhor dizendo, 5, 6. E está passando quanto? 220 mil. Enquanto, por exemplo, no hospital de Barretos, 69 mil. E aqui não está. O CIDAS, que no programa de governo do Agir tinha, fazer funcionar. Eu não falei claramente lá. Mas então, ou funciona ou para de pagar.
O último levantamento que eu fiz pagou mais de 300 mil reais no ano para um consórcio que não funciona. Não está aqui. Mas podem procurar no portal da transparência. SIDAS, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Ninguém comenta. Então, por exemplo, passando 150 e poucos mil aqui para a PAI. Mas boa parte acho que é emenda impositiva. Não sei. Porque... Separada, né? Não sei. Do jeito que vem se aplicando, vereadora, a senhora lembra do que nós já conversamos aqui em grupo. Porque vinha no orçamento, a gente indicava emenda impositiva, ele não passava no orçamento, passava só na emenda. Não é? Não é? Quando eu percebi, já lá no começo, eu mudei a forma de indicar as emendas impositivas, que também não está resolvendo nada, porque não cumpre a lei. E não adianta mandar para o Ministério Público, o Ministério Público também não faz cumprir. E acabou, a verdade é essa. O Ministério Público, infelizmente, está deixando a desejar. Espero que o novo promotor agora, com a saída do Dr. Carlos, que o Dr. Carlos fazia um excelente, um brilhante trabalho, o Ano Brandão, mas como ele teve que se afastar, que o novo promotor agora possa engajar-se nessas questões. Porque é dinheiro público empurrado. Essa Ropitec, por exemplo, eu vou aprovar dessa forma porque eu não tenho o que fazer com as outras entidades. Não posso prejudicar as demais entidades. Eu vou apresentar emenda que não vai resolver também, que a base não vai acatar a minha emenda. Eu conheço. Mas é uma vergonha. Deveria reavaliar isso aí. Pega esse dinheiro e manda para o hospital, por exemplo, lá de Barretos. Inclusive, vamos ver como vai ser o ano que vem, porque aqui vai sentar um representante do Hospital de Barretos. Vamos ver como vai ser. O ano que vem ele chega aqui, se Deus quiser. Aí nós vamos ver como vai ser. Porque até agora foi levando meio que... né? Sobre atendimento no hospital, senhor Danilo, não precisa nem contratar médicos. Sabe o que o pessoal reclamou principalmente na campanha? É muito simples. É só os médicos dos PCFs atenderem conforme as suas diretrizes. Porque eles não atendem conforme as diretrizes e vai parar tudo lá dentro do hospital, no pronto-socorro. E aí faz o quê? Sobrecarrega o hospital. Nós temos 4 PCFs. Então, para quem está chegando, o senhor vereador Joaquim, o senhor futuro vice-prefeito, está aí uma boa. É olhar o atendimento dos ECFs, dos médicos, pegar no pé, fazer trabalhar conforme as diretrizes dos ECFs. Sobre, por exemplo, o que eu falei do hospital. Bom, se as seletivas acham caro, então fecha um convênio com o Ouro Filho, por exemplo, pelo menos para as emergenciais. O pessoal tem reclamado de ficar na fila. Reclama. Reclama e reclama bastante. Então tem que melhorar a saúde, principalmente. Não adianta só embutir o dinheiro. Tem que achar outras saídas também. Está embutindo dinheiro e está tendo reclamação. Então alguma coisa não está funcionando. Então, o dinheiro está chegando. O dinheiro está indo. A Câmara faz a parte dela. Aprova a legislação de subvenção, contribuição. Aprova o orçamento. Não faz emenda do orçamento. Aprova como chega. Mas as reclamações continuam. Então, alguma coisa está errada. Por exemplo, o SF. O pessoal lá da Ressaca tem que ir até a Ponte Nova. Eu sei que é regra federal, mas traz o atendimento com um ponto da cidade aqui para atender o pessoal mais longe da Ponte Nova. Continua o protocolo como Ponte Nova, continua a ficha como Ponte Nova, mas coloca o atendimento na cidade para esses bairros mais distantes e deixa os mais próximos a serem atendidos lá. Machado tem que vir aqui, Desde o Capundó de baixo, o Capundó do meio de cima, indo pela beirando a rodovia, e pega desde a Ressaca, da Ruivinha, para ser atendido a Ponte Nova. Faz atendimento aqui com ficha de Ponte Nova. Facilita a vida do cidadão, recebendo muitas reclamações durante a campanha eleitoral no sentido. Então, são coisas que
O município é refém das regras federais. Tudo bem, eu falo sempre do limão, extrai essa limonada. É refém, então vamos achar jeito então, de adequar a legislação que a gente é refém. Então, principalmente essa questão da Rompitec, que é uma questão assim que deveria ser revista pelo Executivo Municipal. Isso não está correto. Se caiu o número de alunos, por que caiu e por que continuar nesse valor? Poderia diminuir o valor e distribuir para outras entidades. Isso pode ser feito tranquilamente, porque é recurso próprio da prefeitura. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 053/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 053/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 053/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.